Olá, educador, educadora. Certamente você já ouviu falar de Cícero, grande educador romano. Certa vez, ele, escrevendo aos educadores da sua cidade, disse assim: vento nenhum ajuda um barco que não sabe aonde quer chegar. Nós dizemos essas palavras introdutórias para, na verdade, mostrar o tema da aula de hoje, que é o Plano Nacional de Educação. Para que um país, para que uma nação saiba aonde quer chegar, é necessário que, primeiramente, este mesmo país, esta mesma nação, tenha um plano bem elaborado, bem constituído, a fim de que toda a nação abrace as diretrizes, os ideais deste mesmo plano. O tema da aula de hoje, então, é o Plano Nacional de Educação. Este plano está descrito em uma lei presidencial. É a Lei número 10.172 de 2001. Veja na tela a íntegra desta lei. Lei 10.172 de 2001. Artigo 1º. Fica aprovado o Plano Nacional de Educação constante do documento anexo com duração de 10 anos. Artigo 2º. A partir da vigência desta lei, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Educação, elaborar planos decenais correspondentes. Artigo 3º. A União, em articulação com os estados, o Distrito Federal, os municípios e a sociedade civil, procederá a avaliações periódicas da implementação do Plano Nacional de Educação. O Brasil tem um Plano Nacional de Educação, construído por muitas mãos, por muitas cabeças. Nós queremos que este plano não esteja apenas no papel, nós queremos que este plano esteja transubstanciado em gestos concretos por todo cidadão brasileiro. Plano Nacional de Educação, que mostra que, na verdade, o Brasil tem objetivos, que mostra que o Brasil sabe que a educação é o único instrumento decisivo para que um país chegue ao patamar de primeiro mundo. Plano Nacional de Educação. Lembro-me certa vez de Tiago de Mello. Cheguei a ouvi-lo numa palestra maravilhosa, este grande poeta amazonino, que um dia, falando também sobre educação, disse assim: quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Está aí no Plano Nacional de Educação um jeito certo de caminhar. Será que nós, brasileiros, caminharemos de uma maneira correta para sairmos de um país de terceiro para um país de primeiro mundo? Plano Nacional de Educação. Este é o caminho. Vamos estudá-lo, primeiramente, conceituando o que é um PNE, um Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é um documento legal contendo um planejamento global e estratégias específicas, abrangentes de toda a educação, tanto no que se refere aos níveis de ensino e modalidades de educação, quanto no envolvimento dos diversos setores da administração pública e da sociedade. Da educação que temos para a educação que queremos. Da sociedade que temos para uma sociedade que queremos. Existe uma diferença, uma distância muito grande. Mas este Plano Nacional de Educação, elaborado pela sociedade civil organizada, vai dar aos educadores a possibilidade de se mapear, a possibilidade de encontrarmos metas, objetivos específicos para que a nossa tão sonhada lei, para que o nosso tão sonhado alvo de ter um Brasil culto saia do papel e entre em cada casa, esteja em cada rua. Plano Nacional de Educação. Você conhece esse instrumento? Eu desafio você a conhecê-lo. Eu desafio você a ter em uma de suas mãos a nossa LDB 9394 e em outra mão o Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação este
que deve ser, na verdade, distribuído, mas, mais do que distribuído, deve ser discutido, rediscutido em cada estado, em cada município, para que, especificamente, nós tenhamos um Brasil diagnosticado, mostrado quais são os seus alvos e quais são os seus objetivos principais para atingirmos o primeiro mundo através da educação. O Plano Nacional de Educação não nasceu pronto do céu. E nós gostaríamos de ver agora quais são os seus fundamentos. Constituição Federal de 88, artigo 214. Você já sabe que a nossa Constituição é considerada uma das mais avançadas do nosso planeta. Não é à toa que ela é chamada de Constituição Cidadã. E uma das razões é pelo fato dela colocar a educação num patamar bem elevado. Afinal, quem elaborou a Constituição, todos nós, sabemos que o fator preponderante para a cidadania chama-se educação. E está ali no 214. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do poder público que conduzam a 1. Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Melhoria da qualidade do ensino. 4. Formação para o trabalho. 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. LDB, artigo 87, parágrafo 1º. A Lei Darcy Ribeiro. Está escrito ali que, a partir da promulgação desta lei, no prazo de 1 ano, seria apresentado pela União, o Plano Nacional de Educação. E assim nós temos este plano, elaborado, volto a dizer, por muitas mãos, por muitas mentes. Algumas extremamente ilustradas, famosas, outras nem tanto. Mas nós temos um plano que foi feito pela União. Outro fundamento, a Declaração de Jontien. Por essa declaração, nós ficamos conhecendo o slogan Educação para Todos. Os 5 continentes reunidos ali naquela cidade chegam à conclusão, chegam a um denominador comum, de que sem educação não há desenvolvimento. Ali está um dos pilares do nosso Plano Nacional de Educação. Outro fundamento, Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. Veja você que o mundo está sempre debatendo, sempre discutindo, existe uma reunião neste continente, uma conferência em outro continente, existem seminários, existem congressos e congressos. E a pauta é esta, educação. Educação para todos. O Plano Nacional de Educação está atento a estas declarações, está atento a esses congressos. E aí, nesta conferência, nesse encontro, mais um fundamento do Plano Nacional de Educação. Existem outros pilares como este. Declaração de Hamburgo sobre Educação de Adultos. O nosso mundo já foi grande, hoje cada vez ele é menor. E ele é menor porque existe a internet, ele é menor porque existe aí a aldeia global, a noção de que nós estamos interligados por redes. Mas, apesar de progressos em uma área, nós temos, na verdade, muita decadência, nós temos fome, nós temos miséria em tantas outras partes do planeta. Domênico de Masi diz que apenas 1/3, quem sabe, da população mundial tem acesso à educação, tem acesso à eletricidade, à comunicação, e os outros 2/3. A Declaração de Hamburgo, cidade que fica na Alemanha, mostrou exatamente a necessidade de que jovens, adultos, os excluídos, aqueles que em idade própria não estudaram, têm que ser alcançados pela educação. Mais um pilar do nosso Plano Nacional de Educação. Como mais um pilar do Plano Nacional de Educação é este, Declaração de Nova Delhi e Amman,
sobre educação para todos. Estamos agora ali no continente da Índia, população numerosíssima, e ali também o mundo preocupado com a educação elabora um belo documento. E desse documento nós temos também mais uma fonte para o Plano Nacional de Educação. Você está vendo, existem vários fundamentos. Nós estamos elencando alguns deles aqui, para mostrar que o mundo todo hoje tem como holofote a educação. O mundo todo está alvejado para a educação. Outro fundamento, recomendações das conferências gerais da Unesco. Unesco, esse órgão tão importante ligado à Organização das Nações Unidas, tem elaborado muitos documentos, tem promovido muitos congressos, muitas conferências no Brasil e no mundo. E o Plano Nacional de Educação se baseou também em muitas dessas declarações, para que nós tivéssemos esta formatação, que, volto a dizer, você tem que ler, você tem que conhecer para debater e ajudar que na sua cidade, no seu estado, também exista o plano estadual, o plano municipal de educação. O Plano Nacional de Educação, você deve estar perguntando, deve ter alguns objetivos muito específicos. Quais são eles? Vamos destacar 3 aqui. Primeiro deles, a elevação global do nível de escolaridade da população. Hoje nós sabemos mais do que nunca que conhecimento é a principal moeda de uma sociedade. Ganham todos quando todos têm um elevado nível de conhecimento. Ganha o professor, ganha o aluno, ganha o empresário, ganha o funcionário, ganha a empresa, ganha a organização. Há necessidade de que esse objetivo seja atendido para que o Brasil cresça como um todo. Afinal, todos têm direito à cidadania. Existe um segundo objetivo alcançado, ou que se quer alcançar, com o Plano Nacional de Educação, que é exatamente este: a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis. Qualidade na educação infantil, qualidade no ensino fundamental, qualidade no ensino médio, qualidade no ensino superior. Um país de qualidade é um país que tem uma educação de qualidade. Este é um dos objetivos mais importantes que o Plano Nacional de Educação quer alcançar. Um terceiro objetivo é exatamente este: acesso e permanência com sucesso na educação pública. Não basta que nossas crianças tenham acesso à educação. Aliás, no Brasil nós podemos com toda certeza dizer que a educação já está quase universalizada. Mas não basta ter acesso, é necessário ter sucesso. É necessário garantir a permanência de nossas crianças em cada sala de aula, em cada escola. Há necessidade que as nossas crianças não sejam tentadas e não precisem sair da escola para ganhar o seu dinheirinho nas ruas, para levar para a sua casa. Há necessidade de que as crianças fiquem na escola, mas não fiquem desaprendendo ou deixando de aprender. Ela tem que estar na escola para aprender. Educação com acesso, mas também educação com sucesso. Um dos objetivos fundamentais do Plano Nacional de Educação. Vamos ver um texto agora do grande educador brasileiro Jamil Coury, que mostra problemas intramuros da escola e problemas extramuros da escola. Um texto que também mostra a necessidade de levantarmos uma bandeira para que escola, sociedade, sociedade e escola caminhem junto para transformar o nosso país. Vamos ao texto, então. Há problemas que perpassam a escola. Estão nela, mas não são dela. Como? Desigual distribuição da renda e a incapacidade do país de redistribuí-la de modo mais equitativo. Por outro lado, há problemas que estão na escola e são dela. É o caso da formação dos docentes, sua valorização no exercício profissional por meio de carreira atraente, salários condignos e competitivos e abertura para uma formação continuada.
Também não se pode deixar de apontar que a importância da educação escolar ainda não conseguiu chegar a ponto de mobilizar agressivamente a sociedade civil em prol de sua dignidade e valor. É preciso que essa bandeira chegue à população e que ela possa injetar novo ânimo aos educadores identificados com a cidadania e com os direitos humanos, e possa cobrar dos governos o devido empenho para com um direito que deve conjugar a igualdade jurídica com a igualdade substantiva. Na constituição de um Plano Nacional de Educação, nós temos alguns elementos fundamentais. Você vai estudar bem isso quando você tiver em mãos o seu Plano Nacional de Educação. Este plano apresenta, num primeiro momento, diagnóstico, que é uma radiografia, um raio-x da realidade, apresenta diretrizes que são nortes para onde deve ir a educação infantil, o ensino fundamental e, claro, apresenta metas e objetivos. Nós gostaríamos de apresentar a vocês algumas metas e alguns objetivos dos vários níveis da educação no Plano Nacional de Educação. Objetivos e metas para a educação infantil. Ampliar a oferta de educação infantil de forma a alcançar, até 2011, a meta de 50% das crianças de 0 a 3 anos e 80% das de 4 e 5 anos. Nossas mães precisaram trabalhar e, com isso, claro, elas ampliaram o seu leque de relacionamento e, com isso, elas ajudaram e estão ajudando a casa. Ou seja, não existe mais a figura do homem provedor. Ela também é responsável pela provisão de casa. Mas e as crianças? Há necessidade de que as nossas crianças sejam atendidas. A partir da década de 70, muitas creches, muitas pré-escolas foram construídas. Há que se garantir acesso e sucesso para as nossas crianças na educação infantil. Admitir somente novos profissionais na educação infantil que possua titulação mínima em nível médio, modalidade normal, dando-se preferência à admissão de profissionais graduados em curso específico de nível superior. Está aí mais um objetivo, mais uma meta, que inclusive tem a ver com você, que está investindo na sua formação, que está investindo no seu conhecimento. As nossas crianças merecem o melhor de nós. Objetivos e metas para o ensino fundamental. Universalizar o atendimento de toda a clientela do ensino fundamental no prazo de 5 anos. No prazo de 5 anos. Veja bem, você e eu, nós somos responsáveis para que toda criança esteja na escola. Lugar de criança não é trabalhando na rua, lugar de criança é na escola. Se você vir alguma criança fora da escola, fique indignado, denuncie. É preciso universalizar a educação a partir de que toda criança tem que estar na escola. E isso num prazo de 5 anos. Está escrito no Plano Nacional de Educação. Ampliar para 9 anos a duração do ensino fundamental obrigatório com início aos 6 anos de idade. Isso é uma exigência internacional, uma exigência que está no plano, uma exigência que deve estar no coração e na razão de cada brasileiro. Escola não é lugar apenas de certificação, é lugar principalmente de formação. Ampliar progressivamente a jornada escolar, visando expandir a escola de tempo integral. Grande sonho de Anísio Teixeira. Toda criança na escola com tempo integral. Você sabe, as nossas crianças têm um computador na sua cabecinha e, na verdade, esse computador pode ser queimado se não for bem tratado. Uma criança bem tratada é sinônimo de um cidadão bem tratado e formador de outras cidadanias. Há necessidade de se cuidar do broto para que a vida nos dê flores e frutos. Vamos ver agora, então, quais são as metas e objetivos para a educação de jovens e adultos.
Estabelecer programas visando a alfabetizar 10 milhões de jovens e adultos em 5 anos e, até o final da década, erradicar o analfabetismo. Sempre que possível, associar a oferta de cursos básicos de formação profissional. Veja bem, educação de jovens e adultos. Você sabe que a sociedade brasileira, União, Estados e municípios, tem um déficit muito grande, tem uma dívida muito grande com os nossos irmãos, que não puderam estudar em idade própria. O Plano Nacional de Educação contempla esta modalidade, a educação de jovens e adultos. Leia, estude o plano e veja como que aponta algumas metas, alguns objetivos, para que a educação seja de qualidade, para que os nossos jovens e adultos não tenham apenas a teoria, tenham também a prática, ou seja, possam ver integrado o seu conhecimento teórico e a sua iniciação ao trabalho, a sua empregabilidade. Grande meta. Na verdade, uma meta fundamental para uma educação de qualidade para jovens e adultos. Vamos ver agora, então, quais são as metas e os objetivos para a educação especial. Generalizar, em 5 anos, como parte dos programas de formação em serviço, a oferta de cursos sobre o atendimento básico a educadores especiais. Generalizar, em 10 anos, o atendimento dos alunos com necessidades especiais na educação infantil e no ensino fundamental. Assegurar a inclusão, no projeto pedagógico das unidades escolares, do atendimento às necessidades educacionais especiais de seus alunos. Duas palavras-chave: profissionalização e inclusão. A educação especial é muito especial. Precisa de professores que realmente tenham um conhecimento, não apenas teórico, não apenas técnico, não apenas intelectual. Tenha um conhecimento sobre a empatia, um envolvimento, de tal forma para que possa alcançar o aluno, não apenas como um ser pensante, mas um ser existencial. Neste sentido, vejo grande avanço no Plano Nacional de Educação, que contempla a necessidade dessa formação constante do nosso professor de educação especial, que tem como meta, como objetivo fundamental, trabalhar a inclusão. É Drummond de Andrade que fala da pedra no caminho. Nós temos muitas pedras no caminho, mas um professor contemporâneo inverteu e fez uma metáfora bonita sobre a poesia do Carlos Drummond de Andrade. Ele disse que no meio das pedras havia um caminho, e esse caminho é a educação. A educação é um caminho que fica mais claro se você compreendê-la no Plano Nacional de Educação, com o seu diagnóstico, com as suas diretrizes, com suas metas e com seus objetivos. Esse caminho fica mais claro ainda se você colaborar para que seja trabalhado no seu município. O PNE terá seu prazo de atuação extinto em janeiro de 2011. A Conferência Nacional de Educação, CONAE 2010, a ser realizada em Brasília, precedida por conferências municipais e intermunicipais e de conferências estaduais e do Distrito Federal, tem como finalidade principal discutir o Sistema Nacional Articulado de Educação e as diretrizes para o Plano Nacional de Educação 2011-2021. No seu estado, o Plano Nacional de Educação. E lembre sempre, não existe caminho pronto, não existe caminho feito. O caminho se faz ao caminhar. Nossa dica de hoje é uma só. É um site onde você vai encontrar o Plano Nacional de Educação. Leia, estude, reflita sobre o PNE, Plano Nacional de Educação. Está neste site aqui, www.abrelivros.org.br. Aqui você vai encontrar na íntegra
o Plano Nacional de Educação, que você vai estudar, sobre o qual você vai refletir para contribuir com o Plano Nacional de Educação no seu município, no seu estado. Bons estudos!